Irmãos, a primeira coisa que nós temos que aprender quando nós vamos com os irmãos para adorar a Deus, nós temos que aprender a manifestar no nosso coração a alegria. Essa é a primeira coisa. Porque quando nós liberamos essa, eu vou usar esse nome assim bonito, né? Serotonina, né? Que é para nós ficar feliz, né? Aí a gente consegue receber mais de Deus. Você sabia disso? Quando você vem disposto, é como quando você vai fazer qualquer coisa, digamos um trabalho lá na sua empresa, na sua casa. Se você vai determinado para fazer aquilo com alegria, parece que as coisas fluem assim de uma forma, na verdade, parece que tudo ajuda, né? A Bíblia diz: tudo coopera, tudo coopera. E é isso que nós precisamos fazer. Então, quando nós viemos para cá, nós temos que vir com essa alegria, com essa adrenalina, serotonina lá em cima. Para quê? Para a gente poder de fato receber de Cristo e sair daqui renovado, cheio do poder da graça de Deus. Amém? Amém? Esse é o intuito nosso, por isso que nós viemos aqui. Vem aquele que está, sabe aquele que está assim, se sentindo muito mal, com peso na consciência, com uma dor terrível, sabe? Esse vem para cá. Mas aquele que também está cheio de alegria, o lugar dele também é aqui. Ele também tem que vir para cá. Por quê? O tal do ser humano tem uma grande situação que lembra de Deus especificamente em um momento. No momento de tristeza, de dor, de aflição. Aí lembra: eu vou ter que ir para a igreja, eu vou ter que buscar Deus. Existem momentos na nossa vida, irmãos, que são primordiais para que a gente não entre nesse, eu vou usar um termo que muitos costumam dizer, nesse deserto, que é de aflição, de sofrimento, ou até de uma enfermidade ou algo assim. É quando está tudo bem. Esse é o momento de nós buscarmos a Deus como gratidão a Deus, porque as coisas estão tudo bem. Nós precisamos aprender, irmãos, a ser gratos a Deus. E qual que é a melhor forma de nós sermos gratos a Deus? É nos reunirmos com os irmãos para adorar ao nome dele, adorar a Cristo. Não é ir para a lanchonete, beber umas canjibrina, eu vou fazer um churrasco lá em casa, eu vou convidar os amigos, umas cachaçinhas. Não é assim não. Isso aí não tem nada de alegria. Ele pode até começar como uma forma leve, mas eu garanto para você que antes de terminar, tu vai estar com uma dor de cabeça terrível, sem falar do outro dia. Então isso não é alegria. Isso são momentos, prazeres da carne, emoções da alma que nos vagos de alegria. Alegria de fato, o que é, pastor? Alegria de fato é aquela que vem no teu coração e não sai mais. Isso é uma alegria de fato verdadeira. Essa alegria que vem, ela entra no teu coração e ali ela faz morada. Independente das situações que você venha atravessar ou viver, essa alegria não vai sair do seu coração. E eu creio que tem muitos irmãos que estão aqui que estão entendendo o que eu estou falando. Vira para o irmão que está do seu lado. Vira para ele e fala assim: hoje o meu desejo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: hoje o meu desejo é que você morra. Amém. Deus ele gravou e não sabia, né? Irmãos, estou falando que o desejo é que morra para o mundo. Não é esse corpo físico que Deus deu, não. O meu desejo é que você morra para o mundo, para as coisas do mundo. Vocês entenderam agora? Agora
precisa você olhar no olho dessa pessoa que está do teu lado e falar: hoje, em nome de Jesus, você vai morrer, porque vai nascer um novo Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Você viu como quando a gente pega a própria morte, mas inverte o outro lado dela, como fica algo bonito e prazeroso e gostoso? Porque seja sincero, você é um casal, o que você mais quer, tanto um quanto o outro, não é que um morra para o mundo, não é isso? Você quer que ela morra para o mundo e ela quer que você morra para o mundo, para que vocês consigam de fato colocar quem? Jesus, Deus no meio disso. E aí vocês estarem amalgamados com Ele, sabe? Amalgamados assim, misturados de uma forma assim, que por mais que o mundo tente puxar para lá ou para cá, é impossível separar. Porque quem segura é Cristo. É isso. Só que para isso acontecer, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é morrer para as coisas do mundo. Morrer para o nosso eu. Então a morte é algo que não pode mais nos assustar. Agora, interessante, irmãos, o título desse sermão é Morrendo como um Grão de Trigo. Esse título, na verdade, eu tinha feito ele diferente. Eu conversando com o meu pastor me sugeriu que eu mudasse o título. Eu mudei, porque eu sou obediente. Por mais que Deus deu para mim esse sermão, mas eu ouço o que o meu livro ele fala, e eu mudei o título. Então, o título desse sermão é o quê? Morrendo como um grão de trigo. Mas eu não podia deixar de fazer essa brincadeira aí com vocês, né? De um olhar para o outro e falar: eu quero que você morra. Mas é para as coisas do mundo, para as coisas terrenas. Você veja, irmãos, que na vida nós gostamos dos homens. Eita, camarada, hein? Homem gosta muito de falar de futebol. Homem gosta de falar, começa na época da política, né? Falar de política. Homem gosta de falar de mulheres, né? Eu não quero dizer que não, porque eu sei que gosta, tá? E entre várias outras coisas. As mulheres gostam muito de falar de moda, de roupas, né? Muitas delas não quero enganar porque eu sei que está bem, né? Outras gostam de uma fofoquinha, né? Da vida dos outros, né? Também tem essas, tem homens também. Agora, existe uma coisa que as pessoas em si, sempre com constrangimento, não gostam de falar. Sabe por quê? De Deus. Por que, pastor, que as pessoas não gostam de falar de Deus? Porque, na verdade, a pessoa sabe verdadeiramente como é a vida dela, como ela está vivendo. Então, quanto mais ela tentar esconder ou viver longe daquilo, parece que ela sente uma paz. É como você... Existe aquela ferida chamada leishmaniose, acho que é isso o nome, ou é isso. Pensa numa ferida ruim de curar. Demora tempo, um tratamento longo. Quando você começa a fazer o tratamento, você olha o tipo de machucado, a impressão que dá que está só mais em cicatriz, que já sarou, né? Só que fala assim: não vou mais tomar o remédio, não precisa mais não. Porque a base para essa ferida é injeção, e é muito, é coisa complicada realmente. A pessoa toma algumas, não estragou, não precisa mais não. Aí ele para. Não demora muito, porque aquilo criou-se uma pele por cima, mas por baixo está machucado, está mais vivo do que nunca. Só que está escondido. Muitas pessoas, elas têm uma vida dessa mesma forma. Elas tentam camuflar ou esconder a vida verdadeiramente que elas vivem com Deus. Então, quando alguém chama e começa a querer falar ou quer falar de Deus com ela bate a pressa, uma coisa ou outra, tal, agora não dá que eu tenho que ir ali, e enfim, vai saindo de fininho. Irmãos, preste atenção numa coisa. Todos nós, independente da crença
humanos, todos nós criaturas de Deus, chegará um dia que nós vamos ter que prestar conta a Deus. E de Deus, irmãos, nada se pode esconder. A Bíblia diz no Salmo 139 que antes que a palavra chegasse à minha boca, Deus já a conhece. Então veja como é impossível esconder algo de Deus. Então o que nós precisamos fazer? Viver a nossa vida, reconhecer os nossos erros, nossas falhas e entregar nas mãos do Senhor. Porque assim Ele vai entrar com bálsamo dele e vai nos curar, vai mudar a nossa história. Amém. Glória a Deus. Coloque uma coisa na sua cabeça. Você é pecador. Independente da tua situação, você é pecador e vai continuar cometendo pecados. Mas ninguém de nós está aqui para apontar o dedo para você, para te crucificar ou para falar algo sobre você, não. Nós estamos aqui só com o intuito de te abraçar e te ajudar a você se livrar desses pecados. Essa é a obrigação nossa como pastor e como igreja de Cristo. Mas para isso, você precisa ouvir, querer e morrer. Porque se você não morrer, isso é impossível acontecer. Abra suas Bíblias no Evangelho de João, João capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. É o versículo que nós vamos estar começando a meditar durante esta noite. Isso é um pouquinho rápido que eu quero trazer para os irmãos, né? Ontem à noite lá foi um glória a Deus lá com os irmãos do Repedoeira da Vila. E aí ele pediu para eu trazer uma palavra. Eu fiz uma palavra e falei para ele, viu, mas não foi rapidinho, né? Aí ele falou, pastor, foi 1 hora. Não acredito, foi tudo isso, né? Foi 1 hora, né? João 12, 24, tá? Evangelho de João 12, 24. Por quê? Porque na verdade, quando a gente começa a falar de Deus, é tanta coisa, é tão gostoso, que a hora passa e a gente não vê. Mas eu vou fazer o possível para ser um pouco mais rápido aqui, tá? Mas muito focado na palavra, para que os irmãos possam de fato sair daqui cheios dessa palavra de Deus. Amém? Todos se encontraram, irmãos? Amém. A palavra de Deus diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas, se morrer, dará muito trigo. Irmãos, falar sobre esse assunto, morte, assusta muitas pessoas. É importante nós sabermos que o medo é um sentimento natural que ele aparece sempre que algo ameaça o nosso presente ou o nosso futuro. Recentemente nós perdemos um grande jornalista chamado Jô Soares. Eu creio que vocês, pelo menos de nome, devem ter ouvido falar. Em uma das entrevistas dele, um certo dia, ele falou uma frase assim: eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. Sinceramente, eu não sei dizer para vocês em que contexto, qual era o contexto que ele estava falando isso, mas a vida nos proporciona tantas possibilidades, e uma delas é de viver para a eternidade. É possível, nós somos criados por Deus, acredite você, para viver não é 50, 60, 70 ou 100 anos aqui nessa terra. Nós fomos criados por Deus para viver a eternidade ao lado de Deus. Aqui é apenas um tempo que nós precisamos passar. E nesse tempo aqui nós precisamos aproveitá-lo da melhor forma possível. Nós estamos tão acostumados a pensar no amanhã, programar até que vamos fazer no próximo ano. Isso é natural para o homem. Mas quando na verdade nós somos feitos de agora, nós somos imediatistas, esse agora, eles sempre vão nos levar para o amanhã. Imaginar esse ciclo terminando em algum momento, muitas vezes pode trazer medo
também desespero para nós. Fazemos um plano, vamos colocar em prática. Muitas pessoas eles não conseguem nem sequer fazer esse plano, muito menos colocar em prática, porque aí eu não vou viver muito, né? Vou fazer para que os outros depois aproveitem. Não vou dar. Eu vou viver minha vida, pronto, do meu jeito, depois quem quiser que faça, que ande com as pernas dele, e pronto, ponto final. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos agora, aqui, nos arremete para o amanhã. Isso no plano físico e principalmente no plano espiritual, que é muito mais importante. Porque esse plano físico, irmão, chega ao dia, sabe aquele chamado ponto final? Ele vai surgir na minha vida, na sua vida. É preciso que isso aconteça. Mas aquilo que nós trabalharmos hoje aqui vai nos servir para quando esse ponto final chegar, inicia um novo ciclo que é da eternidade. E essa eternidade, meu irmão, minha irmã, pode ser com Deus ou pode ser com o vivendo. Vai depender, sabe de quem? De mim? De Deus? Do diabo? Vai depender de você, das suas escolhas, daquilo que você escolher, que você quiser aqui. Você prepara, eu vou usar um termo do mundo, né, para nós entendermos, você prepara a tua cama desse lado para deitar do outro lado. Aqui desse lado, as tuas atitudes, tua maneira de agir, de fazer, vai construindo o caminho da eternidade do outro lado. Então preste atenção que é muito importante você saber quais são as atitudes, quais são as decisões, quais os caminhos que você precisa tomar aqui. E olha o que eu estou falando, irmãos, de você tomar a atitude aqui para viver a eternidade, viver do outro lado com Cristo. Mas eu quero trazer só agora para cá, para este mundo terreno. Por que, pastor, para cá? Porque aqui pouco nos importa. Engano. Importa muito, por quê? Porque nós fomos criados por Deus, separados por Deus, para manifestar aqui neste mundo caído o reino de Deus. Aleluia. Então é muito importante que aqui você viva e viva bem. Irmão, presta atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês. Engana-se quem pensa que para estar com Cristo tem que ser um pobre, miserável, um falido, ou alguém nesse sentido. Não, não é nada disso. Pastor, mas por que existem tantas pessoas crentes, que são crentes que eu conheço, que têm uma vida dessas, pastor? Por um só motivo. Porque essas pessoas, lembra que eu falei no início? Muitas pessoas elas buscam a Deus quando a água bateu na barca, quando estão numa dificuldade, quando estão morrendo afogados. E talvez muitas dessas pessoas sejam assim. Se elas conseguirem viver aqui uma vida na graça, no favor de Deus, desfrutando das coisas boas que Deus nos proporciona aqui nesse mundo, sabe qual a primeira coisa que ela faz? Ela fala a Deus. Deus, como é o único que conhece verdadeiramente o meu e o seu coração, Ele sabe o que Ele vai poder permitir para você ou não. Agora entenda uma coisa: é possível você ser uma pessoa de muito dinheiro aqui neste mundo, nessa terra, e morar no céu, e melhor ainda, reinar com Cristo durante 1000 anos. É possível. Só depende de saber, é o dinheiro que te governa ou você governa o dinheiro? Entenda uma coisa, que a maior prosperidade que qualquer ser humano possa ter, engana-se quem pensa que é o dinheiro, bens materiais ou algo semelhante a isso. O maior bem, a maior riqueza é você ter Jesus no teu coração. A maior riqueza é você estar alinhado com Cristo, você ouvir
a voz de Deus, você fazer aquilo que Deus coloca no teu coração. Irmãos, essa semana aconteceu um fato comigo. Minha mamãe, ela tem seus 70 e alguma coisa, já 77, se não estou enganado. Ou ela completa agora em outubro 57. Assembleiana, mulher de Deus, de oração, mas com uma visão, como é que eu posso dizer assim, muito fechada para a realidade que Deus é. Tem muitas pessoas, irmãos, que eles fazem de Deus como se Deus fosse algo pequenino, algo assim, sabe, melindroso. E sendo que Deus, na verdade, o que Ele quer é que você seja puro e verdadeiro com Ele. E aí a minha mãe falando sobre uma certa situação, eu vou orar, vou pedir o direcionamento de Deus e tal, para ver. Na verdade, eu vou que ela já estava orando e pedindo o direcionamento de Deus, mas Deus não estava falando com ela. Ela mora em Foz do Iguaçu, e eu tenho uma irmã que mora em Garopaba, na praia de Santa Catarina, e essa minha irmã comprou outra casa e quer reformar, vou pedir então para minha mãe morar lá, porque ela não tem nenhum filho em Foz do Iguaçu. E aí a minha mãe fala que eu vou orar, vou pegar direcionamento de Deus e tal, aquela coisa toda e tal. Claro que eu não entendo o que ela está fazendo, e não acho que está errado. Aí eu falei para ela, mas deixa eu falar uma coisa para a senhora, a senhora não interprete mal, com todo respeito. A senhora já está orando para isso, para Deus? Sim, meu filho, estou orando já. Há algum tempo que nós estamos orando. E quando a senhora ora, Deus coloca alegria ou tristeza no seu coração? Não, sinto alegria, porque lá vai ser bom. Eu falei, mãe, então a senhora quer o quê? Que Deus desça do céu para vir aqui pegar e falar para a senhora, ô dona, vai para lá que eu estou andando. A senhora não vai conseguir entender que Deus já está falando para a senhora, colocando alegria no seu coração, porque a senhora está se sentindo triste, sozinha aí. É verdade, né, meu filho? Eu não tinha parado para pensar nisso, né? Irmãos, muitas vezes, pessoas oram, buscam de Deus, Deus dá a resposta, Deus fala, e eles dizem, Deus não escuta, Deus não fala comigo. Sabe por quê? Porque ele não consegue entender a voz do pastor dele, do verdadeiro pastor dele, é Cristo. Muitas vezes Deus já falou para você algo que você está desejando, buscando há quanto tempo. E você continua, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E Deus já está cansado de falar para você, e você ainda não percebeu, você não conseguiu ouvir a voz dele. E aí, muitas vezes, né? Aí Deus pega assim, alguém igual a gente assim, e fala, ajuda para ele, porque não. E aí não vai falar o equilíbrio. Abre teus olhos, teus ouvidos aí, porque Deus já está cansado de falar, e toma uma atitude. Porque a única coisa que está precisando agora é uma atitude. Está na hora de você parar de orar. Está na hora de você ter uma atitude. É isso que você precisa. Irmãos, vejam só. A palavra de Deus em Gálatas 2:20, ele nos diz assim: assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Prestem atenção no que Paulo fala aos Gálatas aqui. No início do versículo ele diz, assim já não sou eu quem vive. Isso significa o quê? Que Paulo morreu. Se não é mais o Zilomar que vive, mas é Cristo que vive no Zilomar, então isso significa o quê? Que o velho Zilomar morreu. Morreu para o mundo, para o pecado, para a ganância, para o ego, para o orgulho, para a prostituição, para os vícios, para tudo isso. Interessante que muitas vezes eu vejo crentes citando isso aqui, esse versículo, e eles falam assim, né? Quando eles começam a falar assim, Cristo vive em mim, aleluia, glória a Deus. Aí você vê como é que é? É Cristo vive em mim, porque
precisa morrer para as coisas do mundo. Então, se você ainda está vivo para as coisas do mundo, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Fica só na parte D do versículo, tá? E olha lá ainda. Mas tu vai perder o que tem de melhor, que é Cristo. Então é preciso você entender que para que eu possa gerar frutos, para que eu possa ter uma vida em abundância, manifestando o reino de Deus aqui, eu preciso desconectar o meu cordão umbilical com essas coisas do mundo. Porque na verdade nós somos feitos assim. Quando nós estávamos dentro do ventre da nossa mãe, um cordão umbilical que nos trazia todos os alimentos, nutrientes, tudo aquilo que nós precisávamos. Quando nós nascemos, qual foi a primeira coisa que o médico fez? Cortou esse cordão. Quando ele cortou esse cordão, automaticamente te ligou com o quê? Esse cordão umbilical foi ligado com as coisas do mundo. Por quê? Porque todos nós somos concebidos através do pecado. Amém? Você está conseguindo pegar? É alguém aí? Amém? Glória a Deus. Então veja só. Você era conectado com a sua mãe. O que eu estou dizendo? Através da sua mãe, dos seus pais, é que direcionavam você. Quando esse cordão foi rompido, agora conectou com o mundo, porque ele foi concebido através do pecado. Então agora o que é que nós precisamos fazer? Romper esse cordão umbilical com as coisas deste mundo e conectar direto com o trono da glória, com Cristo. É isso que nós precisamos fazer agora. Só que para mim poder fazer essa conexão, eu preciso o quê? Morrer para as coisas do mundo. Pastor, mas nada deste mundo te serve. Todas as coisas deste mundo acrescentam em mim quando direcionam, me aproximam ou me levam para Cristo. É isso que nós precisamos entender. Lembra que Jesus diz que nos chamou por cabeça, não por cauda. Então, se tu é cabeça, você conduz as pessoas deste mundo, meu irmão, é uma coisa. Agora, quando você se torna cauda, que você anda atrás das outras pessoas, é outra completamente diferente. Sabe para que o dinheiro é muito bom? Para mim poder honrar os meus compromissos, para mim poder estender a mão para aqueles que necessitam. É para isso. Tirando disso, irmãos, é a mola mestre do mundo, mas é a perdição das pessoas. Essa é a verdade. Então nós precisamos entender isso. Agora, quando a minha riqueza, a minha prosperidade é Jesus, o dinheiro ele faz parte, mas quem manda nele sou eu. Os bens fazem parte, mas quem desfruta deles sou eu. Deus te dá condições de você desfrutar. Por quê? Porque tu precisa manifestar o reino de Deus. Presta atenção numa coisa, como é que tu vai manifestar o reino de Deus? Se tu não tiver condições, meu irmão, de ter nem sequer uma palavra para alguém, se tu não tiver condições nem sequer de fazer uma oferta de repente na vida de alguém, tu não consegue manifestar o reino de Deus. Você está entendendo por que Deus nos chamou? Por que Ele nos agracia e nos abençoa? Não é para mim reter, não. Eu falava lá no culto, na casa do obreiro Eloir, na Agrovila, para os irmãos que estavam lá. A maioria das pessoas, eles pensam, quando um exemplo, o irmão Odori ganhou uma moto. O irmão Juraci deu uma moto para o irmão Odori. O irmão Odori foi abençoado, ganhou uma moto. Presta atenção numa coisa. De fato, ele foi abençoado que ganhou uma moto. Mas o irmão Juraci foi quem deu. E ele deu por quê? Porque ele tinha. Você está entendendo? Então quer dizer, ele já foi 2 vezes abençoado. Qual que é o melhor? É receber ou é dar? Você está entendendo? Que para você dar algo para alguém, você precisa ter?
Ninguém dá o que não tem. Você só dá aquilo que você tem. Se você tem Cristo, meu irmão, você consegue dar às pessoas. Se tu tem paz, tu consegue gerar paz na vida das pessoas. Agora, se a tua vida é só dinheiro, dinheiro e dinheiro, melancolia, aquela coisa toda, é isso que vai causar na vida das pessoas. Aflição, angústia, desespero. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para nos conectar o nosso. Por que eu me refiro, falo o cordão umbilical? Porque é a fonte por onde começa, né, nós recebemos os nutrientes. Qual é o nosso cordão umbilical de hoje? Então eu vou traduzir para você entender. É a sua boca? Não. O cordão umbilical nosso hoje, por onde nós nos alimentamos, são nossos ouvidos, os nossos olhos. São por esses lugares. O que eu estou ouvindo? O que eu estou vendo? O que eu estou falando? Colocando para fora. Não é o que entra, é o que sai. A palavra de Deus diz que aquilo que entra, ele vai para no estômago e logo depois é lançado fora. Mas aquilo que sai de você, ele penetra nas pessoas. Aquilo pode trazer vida, como pode trazer morte. Só depende de você, a forma que você vai usar. Amém? Irmãos, acreditem, nós todos fomos criados por Deus para viver para sempre, não por apenas alguns anos, né? As pessoas às vezes pensam, viver 100 anos é bastante. Não é nada perto de viver uma eternidade, tá? E eu vou dizer mais, aqui 100 anos a gente vai definhando dia a dia, né? O meu caso é os marços, né? Tem uns que é janeiro, outros fevereiro, né? Cada mês que chega, né? Acrescenta um ano e tu vai definhando cada vez mais, né? É assim, né? A natureza humana. Na glória, meu irmão, tu vai receber um corpo glorificado. Esse corpo não envelhece, tá? Esse corpo é vigor sempre. Por quê? Porque é Cristo quem sustenta, amém? Para nós vivermos isso que acabamos de ler em Gálatas, é preciso, primeira coisa, morrer. Assim já não sou eu quem vive. Isso significa o quê? Morte. Eu preciso morrer para os meus desejos, para os meus sonhos carnais, para poder viver Cristo. Entenda. Por que eu desejo que você morra? Para que Cristo possa se tornar ressurreto em você. Eu estou falando para você sair das coisas deste mundo. Seja luz aqui neste mundo. Seja um luzeiro. Agora preste atenção. Você sendo luz, meu irmão, vai ter aqueles que vai te jogar pedra. Não tem jeito. Por quê? Porque você vai estar no alto. Deus vai te colocar no alto. Você veja o que a palavra de Deus diz em Mateus 6,6. Quando orares, entra no teu quarto, fala com teu pai que está no secreto, tá? Que ele te recompensará publicamente. Então você veja que Deus vai te honrar publicamente. Quando Deus te chama, Deus te coloca no alto, faz de você uma lâmpada, uma luz para iluminar aquelas pessoas que estão em volta. Pode ter certeza que tem muitos daqueles que estão em volta vão ficar aborrecidos. Eles vão ficar muito aborrecidos. Porque eles queriam ser esse luzeiro. Mas aí você fala para ele, meu irmão, morre primeiro. Ele fala, o quê? Quer não. O morre que eu estou falando, meu irmão, larga essa vida de prostituição, de vício. Larga essa vida de avareza. Vem para Cristo. Não, mas aqui é tão bom. Aí é impossível. É impossível você servir a dois senhores, porque tu há de agradar um e desagradar o outro. É a palavra de Deus que diz isso. Tu há de contentar um e descontentar o outro. Essa é a palavra de Deus. Outra coisa, irmãos, Deus não divide nada que é dele com ninguém, tá? Não pensa você. Deus não divide a glória dele com ninguém. É somente dele. Amém, irmãos?
Você veja que em Eclesiastes 3:11, a palavra de Deus nos diz assim: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Você veja que quando nós lemos a Bíblia, nós vemos no passado tudo o que já aconteceu, está escrito, está aí na Bíblia. Nós conseguimos entender aquilo, ou pelo menos a grande maioria, quando está em Cristo, consegue entender aquilo tudo que já aconteceu. Como também consegue entender aquilo que vai acontecer ainda, ou seja, aquilo que eu estou falando da eternidade, da vinda vindoura. Mas não nos deixa entender como Ele vai fazer isso, quando Ele vai fazer isso, porque isso cabe somente a Ele. Mas uma coisa é certa, vai acontecer. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso, meu irmão. Vai acontecer. Jesus vai vir como um ladrão, num piscar de olhos, e vai levar a sua igreja, os crentes vencedores. A Bíblia diz que se tiver dois num campo, um vai subir, o outro vai ficar. Se tiver dois num moinho, um vai e o outro fica. Preste atenção numa coisa. Não é para você ter rivalidade com a tua esposa, com o teu cônjuge dentro de casa, não. Porque não quer dizer se é você e o teu cônjuge, um vai e o outro vai ter que ficar. Não é isso. O que está falando? Jesus está falando nessa parábola. É que os dois são crentes, mas um é um crente vencedor, é um crente maduro, que está preparado. O outro ainda não. É como tu ir num pé de manga, tu vai lá chupar uma manga. Existe a manga que está madura e a que está verde. A qual que você vai tirar para você comer? A que está madura. A verde vai ter que esperar o tempo dela. Assim também são os crentes. Aqueles que de fato tiver maturidade, tiver renunciado às coisas do mundo, tiver morrido para o mundo e estiver vivo em Cristo, ressurreto em Cristo, vivendo em Cristo, esses são aqueles que Jesus vai buscar para levar para reinar com Ele. São os crentes vencedores. Essa vai ser agora a primeira vinda de Jesus. Porque a segunda, quando Ele vier sobre as nuvens, onde a Bíblia diz que todos os olhos olharão e verão, sabe que a Bíblia diz que virá Jesus com os seus anjos. Sabe quem são esses anjos, meus irmãos? Pode ser eu e pode ser você. Porque primeiro Ele já veio e levou os vencedores com Ele, tá? Então depois Ele volta com os anjos dele, porque é isso que nós vamos ser. Alma, meu irmão, não tem nem sequer sexo, tá? Não existe alma feminina ou masculina, é alma, tá? Anjos do Senhor, pessoas separadas, santos de Deus, separados para Deus. O que vai determinar para que isso aconteça comigo, com você? As nossas escolhas. Como nós vamos andar? Como nós vamos nos conduzir aqui nessa terra? É isso que vai definir se nós vamos ser a igreja vencedora de Cristo, ou se nós vamos precisar passar pela disciplina do milênio. Irmãos, imaginem enquanto muitos estiverem sentados na mesa do rei. Meu irmão, quem que senta na mesa do rei é porque é rei também. A Bíblia diz para nós perseverar até o fim, para que nós não perdamos a nossa coroa. O que é coroa? É a nossa recompensa que nós vamos receber de Jesus no primeiro julgamento, que é o julgamento de Cristo, porque são 3 julgamentos. O primeiro é de Cristo, é para todos aqueles que são salvos. O segundo é o julgamento das nações, se refere ao povo judeu. E o terceiro é o grande julgamento, chamado do trono branco, onde será lançado por lago de fogo e enxofre o inferno, Satanás, o diabo e os seus. Quem são esses seus que a Bíblia se refere, referindo-se aos seus, a Satanás, o diabo? Não pensem vocês que é apenas aqueles 1/3 dos anjos caídos que ele trouxe junto quando ele foi expulso. Não, são muitos desses que ainda estão aqui na terra.
que tomaram a decisão ou não quiseram tomar a decisão de mudar de vida e seguir a Jesus. Você está entendendo? Irmãos, isso vai acontecer. Eu não estou querendo te assustar, não, de jeito nenhum. Eu estou querendo abrir os teus olhos para que você possa viver em Cristo, ter uma vida plena, reinando com Ele aqui, manifestando o reino de Deus aqui nessa terra, tá? Não é para fazer inveja para ninguém não, tá? Porque tem muitos aí, né? Os outros se subir num saltinho de 2 centímetros só. Ave Maria, né? Misericórdia, né, desses indivíduos, né? Não é para isso não. Independente do tamanho do salto que Deus te dê, esteja sempre para baixo, pegando teus irmãos e trazendo junto contigo. Essa é a nossa função. Amando o teu próximo. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, o ser humano ele foi criado por Deus para viver a eternidade junto de Deus. Deus ele mora no nosso coração através do Espírito Santo. Aceitar algo que seja menos que isso não está na nossa configuração genética. Não foi para isso que Deus te criou. Tu foi criado para ser um adorador e viver uma vida plena aqui nessa terra e depois na eternidade com Cristo. É para isso que tu foi criado. Agora ele te deu uma palavrinha: o direito de você escolher o que você quer para você. O famoso livre-arbítrio. Você escolhe. E aquilo que você escolher, ele não vai interferir. Por quê? Porque Deus não pode interferir. Se Ele te deu isso, Ele não vai voltar atrás da palavra dEle. Porque a palavra dEle diz em Números que Ele não é homem para que se arrependa, nem menino para que minta. Não. Se Ele falou, está falado. Por mais que não é esse o propósito dele para com você, mas se você escolher isso, ele não pode mudar. Entenda uma coisa, independente do que você já fez até hoje, ele está de braços abertos para te abraçar, para mudar a tua história, mudar a tua vida. Só depende de você. O sonho de Deus é ter comunhão com você. É fazer você conhecer a Ele, conhecer a voz dEle. Quando você ouvir a voz dEle, você saber, é o meu Deus que está falando comigo. Independente se é uma voz audível, se é através de uma outra pessoa, se é num sonho, numa visão, independente se é colocando alegria no teu coração, independente da forma que for. Você precisa conhecer a voz de Deus. E para isso, só tem um jeito: morrendo para as coisas do mundo e se tornando ressurreto, assim como Cristo. Deus é pessoa, mas é Espírito. E o Espírito de Deus que mora dentro de mim, mora dentro de você, ele se comunica com o teu espírito. Agora, se você não tem a Deus, o teu espírito, a Bíblia diz que ele está morto, ou amortecido, ou adormecido, depende qual é a linguagem da Bíblia que você leia, mas ele está morto. E com morto, é impossível você se comunicar. Então o que você precisa fazer? Ter esse Jesus, para que o teu espírito se torne ressurreto com ele. É preciso que você desconecte o teu cordão umbilical com as coisas deste mundo. Conecte com Deus. Entrega para Ele o que você tem de mais precioso. A tua vida. E diga-se ainda que foi Ele que te deu. Tá? Porque não é sua, é Ele que te deu. Só que Ele te deu e Ele permite que você faça dela aquilo que você quiser. Por mais que ele vá chorar, se entristecer com as tuas decisões. Mas o que ele quer é se alegrar com você, te abraçar, poder te chamar de filho, filho amado. Mas é a escolha de cada um. Nós precisamos entender
Porque a vida espiritual, ela anda junto com essa vida física aqui, a qual nós estamos. Não existe como você separar. A vida espiritual, meus irmãos, ela é muito mais real do que essa mesma vida física que você tem. Pastor, mas eu não consigo ver, eu não consigo entender isso. É porque a tua fé, meu irmão, está muito pequena. E a Bíblia diz: se te falta fé, ore, peça a Deus que Ele acrescenta em você. Em Mateus 16, 25, a palavra de Deus nos diz assim: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. Jesus está dizendo: se nós renunciarmos o nosso eu, nossos desejos, vivermos verdadeiramente Cristo, poderemos viver o melhor aqui nessa terra. Mas para isso teremos que renunciar aos prazeres deste mundo. Para podermos, esses prazeres deste mundo, irmãos, preste atenção numa coisa. Eu não estou falando de um churrasquinho, do seu suquinho verde, né? Eita, a irmã Lia não está aqui não, né? Não, a irmã Lia fala um suquinho verde lá de couve, com não sei o que, rapaz, ó. Que coisa boa aquilo, viu? Não é nada disso. É os prazeres da carne, tá? Prostituição, vícios, bebedice, essas coisas. Isso, meu irmão, é perdição. Tu quer ver um prazer bom? Faz um churrasco e me convida para almoçar na sua casa. Eita, se tu nunca ouviu falar de Cristo tanto, você vai, se prepara. Porque o tempo que eu estiver lá é minha conversa, tá? Não pergunta para mim de política, ou de esporte, de qualquer outra coisa, que eu não falo com você não. Agora, se quiser falar de Cristo, e eu digo mais, eu sou pior do que uma vitrola. Sabe aquela vitrola assim, quando emperra, assim, que diz que arranhou, né? Nhen. Rapaz, eu falo bastante mesmo. A minha esposa mesmo diz que eu sou meio linguarudo, falador mesmo. Falo mesmo. Você vai falar do meu Deus? Sabe por quê? Porque eu sei quem eu era. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei quem eu sou hoje nele. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei quem eu era, da onde Ele me tirou. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que mude em você. Você é luz. Você é sal dessa terra para temperar vidas. Deus coloca pessoas próximas de você, sabe para quê? É para você falar do amor dele, de falar como ele é bom, como ele é maravilhoso e como ele ama essas pessoas. É para isso que ele coloca essas pessoas. Muitos aproveitam, né? Para se gabar. É que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ei, eu não sou nada. Tira Jesus de mim, tira o espírito dele de mim para ver o tamanho do cocô que fica. Eu não falo isso para querer impressionar ninguém não, irmãos. Eu sei quem eu era, eu sei aonde eu vivia. E eu sei que Deus transforma, porque eu sou prova viva disso. Vocês querem ver? Talvez vocês não estão conseguindo entender na dimensão do tamanho que eu estou falando para vocês. Eu conheci uma pessoa domingo passado, amigo daquele casal abençoado que está ali, ó, um caminhoneiro, e eu fui conversar com ele, problema no casamento, querendo separar, aquela coisa toda. Eu conversei com ele em torno de, eu creio que 1 hora se deu isso. Eu não conheço ainda a esposa dele. A minha esposa que conversa mais com ela, já estão até amiga. Mas eu conversei algum pouco só com ela, algumas mensagens que ela me mandou, mas ela mandou mensagem dizendo assim, que foi ontem, né, Fernanda? Foi ontem? Ontem, né? Ela mandou mensagem dizendo assim, pastor, eu só estou mandando mensagem para agradecer pelas orações, por aquilo que o senhor tem feito. Nós estamos muito felizes e em paz.
E nós queremos ir para conhecer vocês pessoalmente. Então vamos falar bem a realidade. Que poder tem alguém, alguma pessoa, comedor de feijão, para falar para alguém, para mudar a vida de alguém, dizer separe ou case? Fala para mim. É impossível. É só quando ele quer usar a nossa boca e falar para as pessoas. Aí a mudança. Você está entendendo para onde que eu quero levar você, meu irmão? Você está entendendo, minha irmã? Porque eu quero que você seja um instrumento desse na mão de Deus. Eu quero ouvir falar: o irmão fulano lá da igreja Batista Edifique. Pensa no irmão abençoado. Você já acha que isso é impossível? Olha um outro exemplo aqui, que está aqui na frente, né? Se não fosse aquele linguarudo ali, né? Falar para vocês que existia um Deus e tal, né? Hoje talvez vocês nem juntos estariam mais. Você vê como é que Deus age? É só você deixar Deus te usar. Só isso. Somente isso. Em João 15, do versículo 1 até o 9, a palavra de Deus vai nos dizer assim: é Jesus falando, olha só, preste atenção. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora elas estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio do ensinamento que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unida com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Olha que palavra linda de Jesus. Então você veja que não basta você dizer que é crente, não basta você dizer que é evangélico, não basta você dizer que é cristão. Você precisa ser cristão, seguir a Cristo, andar com Cristo, caminhar com Cristo. Mas para isso, você precisa morrer para as coisas desse mundo. Os teus desejos, os teus sonhos têm que estar em Cristo. Infelizmente, nós podemos optar por viver a nossa vida aqui na terra para os nossos prazeres. Eu digo infelizmente porque Deus nos deu isso. Infelizmente por quê? Porque eu sei aonde essa escolha errada vai nos levar. Nós podemos ganhar a vida aqui na terra pela perspectiva humana, como todo mundo, mas perdendo a vida vindoura. Ou creio eu, que é melhor nós morrermos para os nossos desejos carnais, para as coisas deste mundo, para podermos viver Cristo. O apóstolo Paulo chegou a afirmar que o morrer físico era lucro, pois ele desejava partir para estar com Cristo. E ao mesmo tempo, ele também encontrava satisfação em viver fisicamente para Cristo e poder gerar fé e alegria no coração de muitas pessoas. Ou seja, o viver aqui na terra também nos gera alegria, só depende o quê? Da minha e da sua escolha, das nossas decisões. É possível. É possível. E para mim encerrar, eu quero citar aqui o que
O Evangelho de João ainda diz, em João 11:25, então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê? Amém? Então tome posse dessa palavra para você. Jesus é a ressurreição. Ele foi a prova clara de que quando nós estamos com Deus, a morte não é mais um ponto final, e sim um início. É um passar de fase, de um ciclo para a eternidade nos braços do Senhor. É possível isso. Decida você por Cristo. Peça para Ele mudar a tua história, mudar a tua vida. Peça para Ele te dar força para que você resista às tentações, às ciladas deste mundo. E não, meu irmão, minha irmã, quantas vezes você caiu ou vier a cair ainda, busque em Cristo, que Ele vai te colocar de pé. Agora preste atenção numa coisa: aquilo que o mundo diz, ao cair é do homem e o levantar é de Deus, isso é uma mentira do diabo, tá? O cair não é do homem, não. O cair é do homem fraco, que tem o seu cordão umbilical ligado com as coisas deste mundo. O levantar, sim, esse pertence a Deus. Você pode até fraquejar em muitos momentos da tua vida, mas se você tiver com o Espírito de Deus dentro do teu coração, Ele vai te constranger. Ele vai te lembrar. Ele vai te avisar que aquilo que você está pensando em fazer desagrada a Deus. Desagrada o teu cônjuge. Desagrada a você mesmo. Porque você não foi feito para andar no lamaçal de pecado. Você foi feito, criado por Deus, separado para Deus, para viver em Cristo Jesus, dando testemunho de Deus para as outras pessoas. Amém? É para isso que Ele te chamou. Não aceite essas mentiras do diabo. Não aceite isso. Ei, independente dos teus erros, dos teus pecados, você é amado de Deus. Quando o diabo vier com aquelas conversinhas mole, fala para trás, Satanás: eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sou amado de Deus. Eu sou fraco. Eu sou fraco. Mas meu Deus é a minha fortaleza. Eu me fortaleço em Cristo. Deus age, irmãos, é nas nossas fraquezas. Então quando tu apresenta para Deus as tuas fraquezas, meu irmão, Ele vai entrar com bálsamo de cura sobre você. É isso que tu precisa entender. Você não está sozinho, tá? Repita comigo assim: eu não estou sozinho, porque Cristo vive em mim. Amém? Você tem fé para tomar posse dessa palavra essa noite? Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça, eu quero estar orando por você essa noite. Curva a sua cabeça. Eu quero que você coloque a tua vida na presença de Deus agora. Eu quero que você fale para Ele das tuas necessidades, dos teus erros, daquilo que o inimigo vem te acusando. Eu percebi hoje aqui que tem muitas pessoas aqui também que não participaram hoje da ceia. Eu não sei qual é o motivo, mas eu vou dizer uma coisa para você: o melhor e maior ato público é quando você desce as águas, que você está sepultando o velho homem para surgir o novo. Irmãos, eu estou aqui para poder ajudar vocês naquilo que me couber, em todos os sentidos. Não só como pastor, mas também como homem e amigo seu. Então, me procure se você precisa de ajuda, tá? Pai, eu clamo a Ti, Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor nos ouve. Eu sei, Senhor, que o Senhor preparou esta mensagem para esta noite, Senhor, para que os corações, Pai, pudessem recebê-las, meu Senhor. O Senhor enviou essas pessoas aqui para isso. Eu sei, meu Deus e meu Senhor, que o Teu Espírito Santo está queimando agora, Pai, no coração dessas pessoas que aqui estão.
E muitos deles, Pai, anseiam por poder viver, Pai, o sobrenatural do Senhor na vida deles todos os dias. Eu creio, meu Deus e meu Senhor, que o poder do Senhor já foi derramado aqui sobre essas vidas. Pai, em nome de Jesus, quebra as cadeias, Pai, que ainda prende muitos deles, Senhor, que não deixe eles tomarem essa decisão pelo Senhor e no Senhor, Pai. Quebra, meu Senhor, as cadeias, Pai, e a eles, Pai, força e oportunidade para que eles possam, Pai, te seguir e te servir, Pai, renunciando o seu próprio eu, Pai, para poder viver o sobrenatural do Senhor. Irmãos, se tem alguém aqui que ainda não fez esse ato de confissão, eu, como ministro do Evangelho de Cristo, eu peço para que você levante a tua mão em sinal para que eu possa orar por você. Tá? Se tiver alguém, amém, pode baixar a mão. Se tiver mais alguém que ainda não fez esse ato de confissão, porque esse é o primeiro passo, é receber Jesus na tua vida. Independente da tua situação, das circunstâncias que você vive, é necessário você fazer isso, para que o Espírito de Deus possa tomar vida dentro de você, o teu espírito se tornar ressurreto, e o Espírito de Deus começar a falar com você. Então, se tem alguém, por mais que fez em algum tempo, mas devido às circunstâncias, saiu, se afastou dos caminhos do Senhor, e hoje queira retornar para os braços do Pai, levanta a tua mão em sinal para que eu possa orar. Amém? Pode baixar, pode baixar. Se tiver mais alguém, levanta a tua mão em sinal, porque hoje é o dia que Deus preparou para você. E como eu estou falando desde o início, é escolha. Eu não posso escolher por você. Deus não pode escolher, porque Ele te deu o livre-arbítrio. É você que tem que escolher. É você que tem que querer estar com Cristo. Eu convido esses que levantaram a mão, venham aqui na frente. Eu quero estar orando por vocês. Saiam dos seus lugares e venham. Venham determinado, falando no coração de vocês, que a partir de hoje será um divisor de águas na vida de vocês, e as coisas mudarão na vida de vocês. Isso é fé. Você precisa ter essa fé em Cristo para saber que Deus vai mudar e escrever uma nova história, independente de tudo aquilo que já passou, tudo aquilo que já aconteceu lá atrás, do seu passado. Esqueça. Deus diz que Ele não lembra mais quando você entrega a tua vida a Deus. Ele diz que Ele não lembra mais do teu passado. Ele joga tudo no mar do esquecimento. E a partir de agora é uma nova vida em Cristo Jesus. E você precisa ter a fé suficiente para poder receber o Espírito de Deus no teu coração essa noite. Se tiver mais alguém, saia do seu lugar e venha. Se você sentiu o desejo, venha à frente. São oportunidades que Deus te dá. Amém? Pai, feche os olhos, vocês que estão aqui na frente. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, Pai, por cada uma dessas almas que aqui estão. Pai, Tu és aquele que conhece, Senhor, o coração dos Teus filhos, Pai. Pois o Senhor, Pai, colocou através desta palavra, Senhor, o desejo no coração deles de eles poderem vir à frente, Senhor. Tu és o Deus, Pai, que transforma, que muda. Tu és o Deus de Isaac, Pai. Tu és o Deus de Jacó. Tu és o Deus, Senhor, que me tirou do lamaçal do pecado, Pai. Me deu banho, me vestiu e me colocou aqui, Pai, com as Tuas vestes, Pai. E eu clamo agora ao Senhor por cada uma dessas almas, Senhor. Eu sei que o Senhor, a partir de agora, através do Teu Espírito, Senhor, tocará no coração deles, Senhor. Vai movendo, Pai, vai queimando, Pai, o coração deles. Pai, se até hoje o cordão umbilical deles estava ligado com as coisas deste mundo, pelo poder que há no nome de Jesus, que seja rompido agora, que seja conectado agora com o trono da graça, o favor de Deus venha sobre eles, e haja cura, haja o milagre do Senhor, a transformação do Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Repitam comigo assim: Senhor Jesus, eu Te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida.